Boa tarde. Votação na Câmara dos Deputados pode determinar hoje se o presidente Michel Temer será investigado por corrupção. E para contar com aliados, Temer exonera 10 ministros para participarem da votação. Pedido de habeas corpus de Rafael Braga é adiado no Rio de Janeiro por pedido de vistas. STF revoga a prisão de procurador da República acusado por favorecer JBS. E CNJ decide postergar a decisão sobre pena aplicada à juíza, que concedeu liberdade a presos que tinham a prisão provisória e extrapolavam o tempo da sentença. Todas essas notícias você vê agora no Diário Jurídico. Começou às 2h30 da tarde a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara Federal. A votação é item único na sessão e teve início com 259 congressistas. A sessão de hoje pode ter a duração de 4 horas, prorrogáveis por mais 1 hora. Para que seja aprovada a investigação, no mínimo 342 deputados deverão votar contra o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República. Tanto o relator Paulo Abi Akel, do PSDB, quanto a defesa de Temer, representada por Antônio Mariz de Oliveira, já se pronunciaram. A oposição, que buscava esvaziar o plenário para que houvesse maior tempo para a mobilização, não conseguiu. Por volta das 3 da tarde de hoje, estabeleceu-se quórum para a votação. Até o momento, a votação não foi finalizada, mas a expectativa governista é de que a investigação não seja aprovada. E até como uma estratégia do governo para conquistar uma votação favorável, que não permita a investigação, hoje o presidente Michel Temer exonerou 10 ministros. 2 decretos nesse sentido foram publicados na manhã de hoje no Diário Oficial da União. Os ministros exonerados puderam retornar aos cargos de deputados para participarem da sessão da Câmara que ocorre agora. Foram exonerados os ministros Antônio Embassarri, José Sarney Filho, José Mendonça Filho, Osmar Terra, Ronaldo Nogueira, Marques Beltrão, Maurício Quintela, Fernando Bezerra, Leonardo Pisciani e Bruno Cavalcante Araújo. O julgamento do pedido de habeas corpus do ex-morador de rua preso por portar produtos de limpeza foi adiado por pedido de vistas. O réu Rafael Braga ficou conhecido em junho de 2013, quando ele foi preso por carregar consigo uma água sanitária e um desinfetante nas proximidades de uma manifestação no Rio de Janeiro. No julgamento interrompido ontem, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro votaram contra a concessão da liberdade do réu. Em seguida, o desembargador Luiz Sveiter pediu vistas do caso. Ainda que o voto de Sveiter seja favorável a Rafael Braga, não garante a conversão do resultado. Se mantidos, os votos dos magistrados Kátia Monra e Antônio Boente já formam a maioria necessária para manter a prisão do réu. A defesa de Rafael Braga, composta por advogados integrantes do Instituto de Defensores dos Direitos Humanos, o DDH, afirma que há uma seletividade no julgamento devido ao réu ser negro e pobre. Só para você entender melhor o caso, que tem gerado uma polêmica, o Rafael foi o único condenado durante as manifestações de junho de 2013 e a pena foi fixada em 5 anos de cárcere privado. Em outubro de 2014, o catador de latinhas conquistou o direito de progressão do regime, passando ao regime semiaberto e 1 ano depois ao regime domiciliar. Em janeiro do ano passado, Rafael foi preso novamente e dessa vez por uma denúncia de tráfico de drogas. Ele supostamente estaria portando 0,6 gramas de maconha e 9 gramas de cocaína, mas a única prova teria sido a palavra dos policiais que efetuaram a prisão. Por outro lado, uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP apontou que cerca de 74% das prisões por tráfico são baseadas no depoimento dos policiais. No caso de Rafael Braga, o pedido da defesa é para que ele responda o julgamento em liberdade. Em compensação, no Supremo Tribunal Federal, a segunda turma decidiu por
revogar a prisão preventiva do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela. Ele é acusado de agir em favor da empresa JBS, dificultando as investigações que envolvem o grupo JIS e vazando informações sigilosas da Operação Greenfield para o dono da empresa, Joesley Batista. O advogado Willer Tomás de Souza, preso na Operação Patmos, também responderá em liberdade. Ele é acusado de ter pago até R$50 mil por mês ao procurador em troca de informações. Tanto o relator do caso, o ministro Edson Fachin, quanto o decano, o ministro Celso de Mello, votaram por manter a prisão preventiva dos réus. Eles optaram também por manter a competência do julgamento no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Quem votou pela liberdade dos réus foram os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, além de optarem pela transferência do julgamento para o Tribunal Regional da Primeira Região. Devido ao empate, o regimento interno do Tribunal Superior recomenda o benefício ao réu. Ângelo Vilela foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, violação do sigilo funcional e obstrução da investigação. O advogado também é acusado de violação de sigilo e obstrução da investigação, além de corrupção ativa. Ao proferir o último voto, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que, ainda que houvesse interferência na instrução criminal em um primeiro momento, essa razão já não se sustentaria. Os réus tiveram a prisão preventiva substituída por medidas alternativas. O Conselho Nacional de Justiça adiou o julgamento que analisaria a punição aplicada à juíza Kenarik Bonjican pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É o segundo adiamento do caso. O primeiro teria sido por razão da posse da nova conselheira do CNJ e agora, devido à prolongação de debates em casos tidos como prioritários. Na ocasião, a defesa da magistrada teria ido até Brasília para o julgamento e alega que, por isso, deveria ter tido também prioridade no caso, por respeito ao custeio da viagem. A juíza Kenarik Bonjican foi processada por outros juízes no TJ de São Paulo após determinar a soltura de 11 presos que estavam em cárcere privado além do tempo disposto na sentença. O pedido de sanção foi feito pelo desembargador Amaro Tomé Filho, aprovado por 15 votos favoráveis e 9 contrários. Os favoráveis defendem que a magistrada errou ao ordenar monocraticamente a soltura dos presos que estavam em regime preventivo. Para os contrários à decisão, a punição que impede que a magistrada seja promovida durante um ano é uma forma de retaliação aos posicionamentos progressistas da juíza. Em junho deste ano, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, emitiu um parecer contra a sanção aplicada, defendendo que a posição adotada pela magistrada encontra espaço e adesão no ambiente jurídico. O Diário Jurídico fica por aqui. A gente se vê na sexta-feira.